Olá, eu me chamo Fernanda Polônio e sou professora e pesquisadora da área da educação especial. Hoje iniciamos uma série de vídeos que irá discutir um pouquinho sobre a inclusão escolar e como nós podemos adequar o ensino para crianças que apresentam necessidades educacionais especiais, visando seu pleno desenvolvimento. Então, se você é professor, professora, pai, mãe ou tem muito interesse no assunto, por favor, sente aí, fique conosco, pegue seu chá, seu café, sua água, não sei, mas vamos trocar um pouco de informações, de ideias e aprender juntos. Iniciamos nossos vídeos falando sobre altas habilidades e superdotação. Você possui algum aluno altas habilidades em sala, professor? Sabe como identificar e como adaptar as atividades para ele? Pois bem, existem muitos mitos na área das altas habilidades e superdotação. Tanto é que na área da educação especial é uma das áreas menos discutidas. O mito está ligado na ideia de que uma criança altas habilidades ou superdotada, ela possui uma inteligência fora do normal, no sentido dela ser um gênio ou dela apresentar um comportamento muito diferente do comum. E não é bem por aí. Existem muitas crianças altas habilidades que não foram identificadas e são invisíveis na sala de aula. Apresentam um desempenho diferenciado, necessitam de adequações escolares, mas não são vistas pela equipe escolar ou pelos professores de um modo geral. Então, se você quer saber um pouquinho mais, vamos discutir sobre esse assunto hoje. Utilizaremos como referencial teórico os estudos feitos por Renzulli. Renzulli é um teórico da área das altas habilidades e superdotação e ele é referencial mundial da área. Então, se você tiver interesse de saber um pouquinho mais sobre as altas habilidades, nós deixaremos aqui alguns textos, alguns links, de artigos e de livros que vão te esclarecer e um pouco mais sobre a área. Esse vídeo é apenas para a gente ter uma ideia geral do assunto. Bom, então vamos iniciar falando como nós identificamos uma criança ou um adolescente que possa ter altas habilidades e superdotação. Pela Política Nacional da Educação Especial, não existe uma única área que a criança ou adolescente possa se destacar no seu desenvolvimento, mas existem algumas dessas áreas. Então, a inteligência não é única, não existe um único tipo de inteligência, existem alguns tipos de inteligência. E para a Política Nacional da Educação Especial, existe o intelectual, que é aquela criança que se destaca por fazer associação de ideias com facilidade, consegue idealizar com muita facilidade, abstrair, com ótima memória. Então, essa criança é uma criança que pode estar no perfil intelectual. Temos o perfil acadêmico, que seria aquela criança que se destaca numa área pedagógica, podemos dizer, numa matéria, num conhecimento específico, então ela seria na área acadêmica. Temos a área psicomotora, aquela criança que tem um desenvolvimento psicomotor extraordinário, que tem um grande desempenho nessa área. Na área da liderança, da socialização, aquela criança que tem o poder de organizar os grupos, de entender os colegas, de resolver conflitos sociais, que tem uma grande empatia, que consegue se organizar nessa área do conhecimento. Aquela criança que se destaca na área da criatividade, muito imaginativa, que gosta de resolver coisas novas, diferentes, é inovador e tem um grande potencial criativo. E aquela criança que se destaca em talentos como música, artes plásticas, dança, artes cênicas, enfim, que tem um talento especial em alguma dessas áreas. Então, para o Ministério da Educação, para a política pública de educação especial na perspectiva da altas habilidades e superdotação,
não existe um único tipo de inteligência, mas vários deles, né? Então, esses são os principais que a gente identifica no processo de avaliação. Identificando qual área a criança se destaca, se na intelectual, acadêmica, psicomotora, liderança, criativa ou em algum talento específico, nós vamos observar o perfil de altas habilidades, se essa criança possui um perfil de ser uma criança altas habilidades. Esse perfil, ele é proposto pela uma teoria dos anéis, dos 3 anéis de Renzulli, né? Para o Renzulli, para uma criança ser altas habilidades, ela tem que ter 3 características principais, que é a persistência na atividade, o destaque em uma das áreas da inteligência que eu já citei anteriormente, e criatividade. Essa criança tem que conseguir criar, né? Ela consegue inventar coisas dentro daquela área que ela possui um destaque. Além do perfil, o Renzulli destaca 3 tipos de altas habilidades: o tipo criativo produtivo, acadêmico e misto. A criança ou adolescente do tipo criativo produtivo é aquele que gosta de produzir conhecimento. O acadêmico é do tipo que gosta de consumir conhecimento. E o misto é o que apresenta as 2 características, tanto do criativo produtivo quanto do acadêmico. A criança criativo produtivo, ela vai aprender de uma forma diferente dos demais da sala de aula. Como ela gosta de produzir conhecimento, tudo aquilo que for repetitivo, rotineiro, será maçante para ela, ela não vai gostar de atividades desse tipo. Ela vai gostar de atividades que desafiem a sua capacidade de produzir conhecimento. Vou dar um exemplo. Digamos que estamos falando de um aluno do 3º ano que está aprendendo multiplicação. Para os demais alunos, é importante que faça várias vezes a mesma conta para que essa conta seja internalizada e memorizada. Mas para o aluno criativo produtivo, essa repetição se torna algo chato e ele não consegue aprender dessa forma. Então é importante que o professor traga a atividade de uma forma que ele consiga produzir. Por exemplo, ao invés de fazer uma lista de exercícios sobre multiplicação, o professor poderia trazer algo que ele pudesse criar usando a multiplicação, fazendo uma situação problema, criando uma maquete que utilizaria a multiplicação, criando um desenho que utilizaria a multiplicação, inventando algo que utilizaria a multiplicação, por exemplo, inventando formas de resolver a multiplicação com diferentes materiais, ou explicando o conceito para algum outro colega. Enfim, são N as possibilidades. E cada possibilidade será adaptada quando você conhecer o seu aluno e souber das preferências dele, daquilo que mais o envolve na atividade. Não existe uma regra para todo mundo, aqui estou dizendo apenas algumas ideias, mas que são importantes de serem adaptadas para que teu aluno permaneça na atividade proposta e que ele possa se desenvolver o máximo possível. Não quer dizer que ele é altas habilidades, que ele vai aprender tudo sozinho e que ele vai absorver o conteúdo, mesmo se esse conteúdo não for trabalhado adequadamente. Muito pelo contrário, por ser altas habilidades, ele precisa da intervenção correta em sala de aula para que ele consiga se desenvolver de forma plena. Já o aluno acadêmico, ele gosta de consumir conhecimento. Por consumir conhecimento, ele faz muitas leituras, ele assiste muitos filmes, gosta de documentários, gosta de assuntos que poucos têm interesse na idade dele ou na sala de aula dele. Então, às vezes, ele vai se isolar do grupo porque ele gosta de assuntos e de coisas que os outros alunos não têm muito interesse. E ele consome muito conhecimento com facilidade, então ele lê muito, ele faz muitos exercícios, ele repete muitas atividades, porém, na sala de aula, às vezes o conteúdo vai ficar desinteressante, porque o professor deu a atividade, ele termina aquela atividade e ele fica lá, sem fazer nada, e aquilo se torna desmotivador para ele. Então, para esse aluno, é interessante sempre ter algo
que acrescente naquele conteúdo, mas não qualquer coisinha para acrescentar. Por exemplo, se a criança é do tipo acadêmica, você está trabalhando um conceito. Vamos pensar na multiplicação, como eu dei o exemplo anterior do criativo produtivo. Mas ele é acadêmico. Você pode trazer situações, problemas diferenciadas, enigmas, formas de resolver diferenciadas, textos que falam sobre o assunto que está sendo trabalhado, mas de uma outra perspectiva, não da perspectiva que você explicou, para que os horizontes deles se ampliem. Criança com esse perfil tem uma tendência de gostar de conhecer coisas novas também, né? Então, para motivá-la a aprender mais, é sempre importante o professor ter na manga atividades extras que irão complementar, suplementar o que foi ensinado em sala de aula. O tipo misto terá que ter um cuidado na sala de aula para que envolva atividades dos dois tipos, das de que produz conhecimento e a de que consome conhecimento. É muito comum alunos com altas habilidades ficarem desmotivados no ambiente escolar e terem resistência para ir à aula, para fazer as tarefas, para fazer as atividades. E por ter uma certa resistência e desmotivação, acabam tendo mau comportamento em sala de aula. Não porque é característico de algum tipo de transtorno, nada disso, mas é porque eles estão desmotivados, não estão felizes ao aprender um determinado conteúdo. Então é importante a adaptação e suplementação curricular nesses casos, para que o aluno se mantenha atento aos conceitos e conteúdos que estão sendo trabalhados. Bom, é isso. Se você gostou, deixe o seu joinha, compartilhe, curte, indique para alguém que possa gostar do assunto e nos acompanhe nos próximos vídeos. É isso. Muito obrigada pela sua atenção e até a próxima.